Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim explicar para vocês como que nós vamos fazer uma carta de leitor. Então, presta bastante atenção, porque não é difícil, tá bom? Então, vamos lá. Então, pessoal, a primeira parte de uma carta de leitor, vocês vão colocar local e data. Aqui eu escrevi assim, ó, Rio Grande da Serra, porque é o nome da cidade que vocês moram, né? Aí aqui vocês vão colocar sempre o dia e o mês e o ano. Então, voltando, Rio Grande da Serra, 15 de março de 2020, tá? Estou dando um exemplo. Não pode esquecer dessa parte da data. E principalmente o nome da cidade, depois, como eu falei. Vem, vocês vão escolher uma data aí, vai. Eu coloquei 15 de março de 2020, mas vocês podem trocar, né? O dia e o mês. Mas deixa sempre o 2020. Ah, mas eu poderia também colocar 2019, né? Mas é só um exemplo, tá, pessoal? Então, voltando. Primeiro, local e data. Rio Grande da Serra, 15 de março de 2020. Qual é a minha segunda parte dessa carta? Vamos para a parte das saudações ao destinatário. Olá, querido ou querida. Oi, prezado, caro, boa tarde, bom dia e etc. Tá? Então, essa parte aqui nós vamos usar para a gente se saudar ao destinatário. Então, como que eu vou colocar essa parte? Um exemplo, vai. Se essa carta que eu li, né, essa reportagem, ela veio de um jornal ou de uma revista, eu posso colocar assim: Olá, prezado editor. Né? Olha o que eu estou falando. Olá, prezado editor. Ou então, querido editor. Ou então, meu caro editor. Ou então, outro exemplo, boa tarde, editor. Tá? Então, eu estou usando essas palavras e estou sempre colocando a palavra editor. Isso se essa reportagem que eu li, ela veio de uma revista ou de um jornal. Agora, vamos pensar assim, e se acaso eu li algo lá, alguma notícia, e que ela tenha vindo assim de uma internet, né? Porque pode vir também. Então, pode ser assim também, ó. Querido escritor ou querido editor. Porque eles estão escrevendo, né? Então, entendam bem. Mas, de acordo com o que ele pode estar postando, né, pra gente, ou a maneira como ele se identifica, é educado nós chamarmos esta pessoa pelo apelido ou pelo nome que ele se intitula. Aí vem essas palavras: internauta, querido blogueiro, se acaso vier de algum blog, né? De um YouTube, vamos supor que venha de algum YouTube essa notícia que vocês leram. Então, pode colocar assim: Olá, querido YouTuber. Olha como fica legal. Ou então, se essa pessoa ela vem de um Facebook ou de um Instagram, vocês têm que saber que quem vem de um Facebook e de um Instagram são pessoas assim que influenciam a gente, né? Então, eu posso colocar assim, olá, prezado influenciador, né? Agora, se acaso, na dúvida, né? Ele não se denomina, tipo assim, a gente não sabe, aí a gente vai colocar que é o correto. Olá, querido escritor. Tá? Então, tudo isso que eu acabei de falar é na parte de saudações. Tá bom? Então, fica aí como exemplo. E olha quantas palavras que a gente colocou, né? Mas depois vocês vão ter um modelo mais para frente para vocês entenderem o que eu estou falando. Qual é a minha terceira mensagem aí dessa carta de leitor? Então, nós vamos agora para a parte do conteúdo da carta. E esse conteúdo dessa carta, ela tem que ser escrita na primeira pessoa.
Mas como assim, primeira pessoa? Eu vou me referir a mim, né? Então eu vou usar eu ou nós. Por que eu ou nós? Porque está escrito na primeira pessoa. Eu estou falando assim de mim. E a palavra nós é como se fosse eu e mais algumas pessoas. Um exemplo. Olá, querido editor. Eu li a reportagem, né? Estou dando exemplo. Eu li a reportagem sobre... vou pegar algum tema sobre celulares, né? Então, eu coloquei eu. Ah, mas e se for mais pessoas que leu? Eu posso colocar assim. Olá, querido editor. Nós lemos a reportagem. Então, vocês estão entendendo? Tem sempre que ser na primeira pessoa. Eu vou usar eu, sendo que se for uma pessoa só, eu estou falando de mim. Agora, o nós eu vou usar para como se fosse mais pessoas. Estão entendendo? Então, aí, essa daí é a terceira parte da carta. Não pode esquecer que é escrita na primeira pessoa, usando eu ou nós. Espero que vocês estejam entendendo. Aí nós vamos para o primeiro parágrafo. Vem a apresentação, identificação do leitor, nome completo, idade, onde estuda, em que ano e onde mora. Então, aqui vai ser mais ou menos assim. Como que eu vou me apresentar nessa carta de leitor? Eu vou colocar lá, voltando no exemplo, Rio Grande da Serra, 15 de março de 2020. Olá, prezado editor. Então, eu estou voltando para trás para poder chegar onde eu quero agora. Eu estou dando um exemplo. Eu me chamo Silvana Marques dos Santos, tenho 10 anos, estudo na Edmundo de Nóbrega Teixeira, estou no 5º ano e moro em Rio Grande da Serra. Então, olha lá. Esse vai ser o meu primeiro parágrafo. Então, voltando. Eu tenho sempre que me apresentar como que eu estou lendo. Então, para mim me apresentar, eu vou colocar assim de novo. Olá, prezado editor. Eu me chamo Silvana Margarida Marques dos Santos. Estou inventando outro nome. Tenho 10 anos. Estudo na Edmundo Luiz de Nóbrega Teixeira, porque é a escola que vocês estudam. Estou no 5º ano, né? E moro em Rio Grande da Serra. Então, eu não posso esquecer dessa parte. Isso vem no meu primeiro parágrafo. Aí vem o segundo parágrafo. Nesse meu segundo parágrafo da minha carta de leitor, olha lá, já me preocupei com o primeiro, agora estou indo para o segundo. Vem a parte da minha opinião. O que é a minha opinião? Eu vou colocar a minha opinião sobre o assunto que eu li, né? O que eu achei, se eu gostei ou não. E vou citar a matéria do qual eu li entre aspas. Eu vou dar um exemplo. Eu fazendo o meu segundo parágrafo. Como eu vou colocar a minha opinião? Voltando lá. Eu me chamo Silvana Margarida Marques dos Santos, tenho 10 anos, estudo na escola Edmundo Luiz de Nóbrega Teixeira, do 5º ano e moro em Rio Grande da Serra. Eu li a matéria publicada no jornal sobre, vou colocar um assunto aqui, sobre as crianças podem usar celular. E eu gostei da matéria, porque eu uso o celular para fazer pesquisas. Ou então, eu não gostei da matéria, porque eu não tenho celular, eu nunca tive e não tenho interesse por celular. Então, é tipo assim, o meu segundo parágrafo, eu tenho que colocar a minha opinião. Se eu gostei ou se eu não gostei e o porquê, se eu gostei ou não. Então, tipo assim, eu tenho que dar a minha opinião. Lembrando, sempre no segundo parágrafo, eu não posso esquecer de dar a minha opinião daquele texto que eu li, porque vai vir vários tipos de textos, né? Então, uma hora eu vou concordar e eu tenho que explicar, eu concordo e falar por quê. E ainda dar um exemplo.
eu gostei da matéria lida sobre celulares, porque eu tenho meu celular. Aí eu vou dar um exemplo. Ah, porque a minha mãe comprou, o meu celular ele é de última geração. Ou então, assim, eu não gosto de celular, porque eu prefiro brincar com outras coisas. Então, tipo assim, eu tenho que concordar e ao mesmo tempo eu tenho que dar a minha opinião. E se eu discordar também daquilo que eu li, é onde eu falo, eu tenho que discordar e dar a minha opinião e, tipo assim, colocar até um exemplo se eu conseguir. Tá? Então não posso esquecer desses passos. Isso tudo é no segundo parágrafo. E a hora que eu for citar essa matéria que eu li, se for sobre celular, se for sobre disco voador, qualquer tipo de assunto, eu tenho que colocar isso entre aspas, como está aí. O meu terceiro parágrafo. Olha, nós já fizemos o segundo, o primeiro, agora nós estamos no terceiro. Então, ó, olha o que diz o terceiro. Argumentação, né? Olha lá, explicar porque gostou ou não da matéria, foi o que eu falei, ó. Citar referências do texto como, na minha opinião, ao meu ver, em meu entender, no meu ponto de vista, parece-me que, creio que, penso que para mim, mas, porém, todavia, contudo, no entanto, ao contrário, pelo contrário, por outro lado, com certeza, de certo, naturalmente, é evidente que, certamente, sem dúvida que. Então, foi o que eu falei. Logo no meu segundo parágrafo, eu vou voltar e vou falar. Li a matéria publicada no jornal sobre uso de celulares. E aí, então, voltando, eu estou citando o que eu li, né? E essa parte que eu estou citando, como eu falei, é entre aspas. E aí, eu vou entrar no meu terceiro parágrafo que nós estamos agora. E foi onde eu falei lá atrás que eu ia ter que explicar, dando sempre a minha opinião e ao mesmo tempo concordando, né? E aí tem essas palavras que podem me ajudar, né? Na minha opinião, em meu entender, no meu ponto de vista, tipo assim, no meu ponto de vista, eu gosto de ter o celular. No meu ponto de vista, eu detesto o celular, eu prefiro ficar brincando, assistindo televisão. Então, isso daí são argumentações que a gente pode usar para a gente explicar a nossa carta que nós lemos, para que o outro que for ler, ele tenha um bom entendimento, tá? Que nem eu posso colocar assim, ao contrário de que diz nessa carta que eu li aí, nesse texto sobre o celular, ao contrário, eu não gosto de celular de tecnologia, não me dou bem com isso. Ou então, eu posso colocar assim, mas por outro lado, eu adoro celular, eu gosto de mexer com tecnologia, eu tenho até YouTube, né? Sei lá. Então, tipo assim, eu tanto concordo como eu também discordo. Mas sempre lembrando, se eu vou concordar, por que eu estou concordando? E se eu vou discordar, por que também? Espero que vocês estejam entendendo. E aí, nós vamos para o quarto parágrafo, que já está quase terminando a minha carta de leitor. Quando chegar no quarto, eu vou terminar assim. Gostei da matéria publicada, se for jornal ou revista. Ou então, gostei da matéria postada no site. Porque, como eu falei lá no começo, se for em jornal ou revista, é matéria publicada. Se for em site, gostei da matéria postada. Porque em site as pessoas postam as coisas, né? E aí, eu venho dando uma sugestão. Tipo assim, gostei da matéria lida sobre o uso de celulares, mas da próxima vez vocês poderiam mandar um assunto sobre dinossauros? Então, porque o meu quarto parágrafo eu tenho que dar uma sugestão de uma outra ideia para que eles façam algum assunto sobre a minha ideia que eu estou dando. Então, tipo, isso daí chama-se sugestão. Então, voltando. Gostei da matéria lida sobre os celulares, mas na próxima vez você pode me dar um outro assunto sobre animais em extinção, sobre coronavírus, sobre zoológico. Então, eu não posso esquecer do meu quarto parágrafo, que entra a minha sugestão, tá? E aí, eu vou para o meu quinto parágrafo, que é onde eu vou me despedir, né? E aí, a hora que eu escrever tudo isso lá, então, vocês poderiam me dar da próxima edição, mandar um texto sobre dinossauros? Vou ficar aguardando. Até logo, um abraço.
Então, tipo assim, eu já estou no 5º parágrafo, estou me despedindo. E a hora que eu me despedir, vem o 6º parágrafo, que aí eu vou colocar o meu nome completo, porque eu estou escrevendo a carta. E aí, como eu citei lá no começo, me chamo Silvana Margarida Marques dos Santos, então eu vou me despedir assim. Até logo, um abraço e aguardo respostas. Aí na última linha eu coloco assim, tchau, de Silvana Margarida Marques dos Santos. Então, assim que eu faço uma carta de leitor. Espero que vocês tenham entendido, tá, pessoal? E até a próxima. Porque na próxima, que eu voltar a falar sobre carta de leitor, vocês vão ter acesso a um texto, né? E depois desse texto que vocês vão ter o acesso, vocês vão ter um exemplo de uma carta de leitor para vocês verem como que é o exemplo, né? Porque eu explicando tudo isso, às vezes vocês podem não entender, mas próximo passo vocês vão ter aí para estudar um texto sobre uma carta de leitor, sobre um determinado assunto, e o próximo vai ser um exemplo de uma carta que uma pessoa fez, para vocês terem, assim, uma noção de como se faz. Para depois vocês chegarem e fazer a de vocês sozinhos. Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.